Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículos 12 ao 14. Já foi orado. A tradução da minha Bíblia é NVI. Filipenses, capítulo 3, versículos 12, 13 e 14. Diz assim: não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Amém. Filipenses é uma das cartas que Paulo escreveu quando ele foi preso pela primeira vez em Roma. Então ela entra no que se é chamado de as cartas da primeira prisão ou as cartas da prisão. Toda a igreja que Paulo escreve uma carta, Paulo faz muitas recomendações. Na maioria, as igrejas passavam por problemas. Umas, problemas mais graves. Outras, problemas menos graves, do ponto de vista humano, da ótica humana. A carta aos Filipenses é uma carta que Paulo praticamente só faz elogio. Até algumas pessoas falam que a carta aos Filipenses é a carta da gratidão, da igreja da gratidão. Porque a igreja que foi plantada em Filipos, ela foi uma igreja muito abençoadora, E curiosidade aqui, não foi combinado, Começou na casa de uma mulher, a igreja. Quando Paulo chegou em Filipos, ele foi para a beira de um rio, tinha tinha algumas irmãs lá, ouviram a palavra, cederam a porta da casa e ali se tornou o início da igreja dos Filipenses. Paulo, ele sempre foi... É difícil nós conseguirmos atribuir a Paulo, ao apóstolo Paulo, em razão a todo o sucesso ministerial que ele teve. É difícil a gente atribuir a uma única estratégia ou a sua inteligência, porque ele era extremamente inteligente. Paulo é um ser humano que decidiu não se importar com o que o mundo tinha, na sua totalidade. Gálatas 2:20, Paulo fala assim: eu estou crucificado com Cristo. Olha a dimensão do versículo. E agora, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Porque a verdade, irmãos, é que se uma vez nós morremos no símbolo das águas do batismo, porque nós somos batizados na morte de Cristo, defunto não tem vontade. Isso é um fato. Defunto não tem desejo. O que Paulo está dizendo é que ele morreu. E no dia que ele morreu para o mundo, todos os desejos dele acabaram, E aí ele continua dizendo: a vida agora que vivo no corpo, eu vivo pela fé. Não é mais as minhas próprias razões que ditam o que eu faço, porque eu estou morto. E quem vive em mim agora é Cristo, e é Ele que manda o que eu faço. E para um ser humano que chega a esta conclusão de vida,
É difícil a gente atribuir coisas humanas, por mais complexas que seja, para toda a razão de seu sucesso como pastor de igreja, como apóstolo, como evangelista, como mestre, como doutor, como profeta que ele era. Paulo era completo. Ele era um homem de oração, era um homem que buscava conhecimento na palavra. 2 Timóteo 4, quando Paulo sabia que ia morrer, ele apela para Timóteo levar os pergaminhos para ele ler. Na ânsia da morte, né? Tem gente que quer cumprir os seus desejos, pular de paraquedas, conhecer uma praia. Paulo, na ânsia da sua morte, desejou conhecer um pouco mais das Escrituras. É difícil olhar para este modelo de crente e a gente assegurar dizendo, só teve sucesso ou teve sucesso porque era um intelectual. É difícil atribuir estas coisas. Então Paulo é um exemplo crucial para a igreja, de uma pessoa que reconheceu toda a autoridade de Cristo e do reino de Deus nele. Paulo não tinha duas conversas, né? Não tinha meio termo, não tinha e se. Foi ele mesmo quem falou para a igreja em Corinto. Nossa palavra, recitando, né, as palavras do Senhor, é sim, sim e não, não. O homem que andava na certeza, nunca na dúvida, a ponto de quando o navio estava para naufragar, antes de chegar em Malta, ele tinha certeza, pela visão que ele teve à noite, que não ia acontecer nada com ele. O homem que vivia não com os pés no chão, mas com os pés no céu, mas nunca perdeu a estabilidade. Ele escreve esta carta e quis dar essa introdução para nós compreendermos o tipo de pessoa que está falando. Nós temos muita dificuldade na vida, principalmente quando eu falo sobre ministério pastoral. Quando nós vamos conduzindo o rebanho, nós vamos percebendo que muitas pessoas são muito volúveis. Estão às vezes na alta e de repente está embaixo. Isso se repete muito em algumas pessoas. Mas Paulo era o tipo de obreiro, profeta aí. Paulo era o tipo de obreiro que não oscilava. Ele estava sempre firme. E nós vamos lendo Atos dos Apóstolos, nós vamos tendo uma dimensão maior da autoridade desse ministério de Paulo. Irmãos, para nós termos uma ideia, Paulo um dia estava pregando, e chegou um homem, era mago. Paulo estava pregando, e aí chegou um feiticeiro para atrapalhar a pregação. Você sabe o que Paulo fez? Você está achando que Paulo deu parte na polícia? Irmãos, Paulo virou para o feiticeiro e disse: filho do diabo, fique cego. E o homem ficou, na hora. Para nós entendermos a dimensão da autoridade de Paulo, do ministério de Paulo. Mandou o homem ficar cego e na mesma hora ele ficou cego. Olha o que Paulo está falando. Antes do versículo 12 que nós lemos, Paulo está dando um testemunho de vida. Ele fala: olha, eu sou hebreu, puro sangue, né? Minha mãe hebreia, meu pai era hebreu. Eu tenho linhagem mapeada, eu sou da tribo de Benjamim. Fui circuncidado ao 8º dia, como mandava a lei. Paulo fala sobre a lei: eu fui irrepreensível. Irrepreensível. Isso é uma palavra muito forte, ser irrepreensível. Mas Paulo fala: eu fui irrepreensível. E aí Paulo fala assim: mas pensando em ganhar a Cristo, eu tomei tudo isso por algo sem valor. Tudo que eu conquistei na minha vida antes de ser crente,
comentando a palavra, né? Tudo que eu tinha ganhado, tudo que eu tinha conquistado, para mim, perdeu o valor. E aí Paulo fala assim, que ele quer, que é o versículo 11, versículo 10, o desejo de Paulo era conhecer o poder da ressurreição, falando sobre arrebatamento, é claro, experimentar, ter essa experiência. E na sequência Paulo fala assim, dito tudo isso, né? Algumas traduções Paulo fala assim, não que eu seja perfeito, no versículo 12, né? E a palavra perfeito significa maduro. Paulo está dizendo, não que eu já seja maduro, não que eu já tenha alcançado este patamar de ressurreição, mas Paulo fala, eu prossigo, preste atenção, eu prossigo para alcançá-lo, pois para isso eu também fui alcançado. Na visão macro, na visão abrangente da salvação, nós vamos caminhando dia após dia, rumo a Sião, né, a Jerusalém de Deus, as celestes mansões. Vamos caminhando para desfrutar e habitar da glória que existe na eternidade. Todo crente, uma visão mais abrangente, caminha para isso, ou pelo menos deveria estar caminhando para esse feito. Mas não é só sobre isso que Paulo está dizendo. O que Paulo está passando para a igreja, e que eu quero passar para nós nesta manhã, vamos ceiar, vou ser breve, nós vamos participar da ceia. Aqui Paulo está dizendo o seguinte, olha, eu fui resgatado por Deus, eu sirvo a Deus, eu caminho com Deus, eu venho santificando a minha vida. Só que isto não é o bastante, porque conforme eu vou caminhando, e vou comentar a palavra e traduzir o objetivo central dessa mensagem, conforme eu vou caminhando, as coisas vão tirando o meu foco, ou tentando tirar, e eu preciso dia após dia me concentrar no meu alvo, porque senão eu perco o foco. E Paulo fala assim, porque eu quero alcançar aquilo pelo qual eu fui alcançado. Olha que coisa tremenda. Sabe o que Paulo está dizendo? Quando Deus me alcançou, Ele me alcançou com um propósito. E eu quero viver a minha vida olhando para esse propósito, caminhando para esse propósito, sem me desviar, sem perder o meu foco, porque existe uma razão para a qual eu fui alcançado, e é por esta razão que eu caminho e que eu prossigo. E aí ele vai mais além. Ele fala, irmãos, eu não penso que eu já tenho alcançado. Imagina a igreja receber uma palavra de Paulo dizendo, eu estou caminhando para o alvo a qual Deus me chamou. Ele já era apóstolo, ele já era conhecido, reconhecido, usado, mas ele segue dizendo, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, né? Ou que ficaram para trás, e avançando para que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial. Todos os crentes,
seres humanos, aliás, no geral. Irmãos, nós somos resgatados com uma direção certa. Nós somos alcançados com um objetivo já escrito por Deus. Na hora que Deus apareceu para Jeremias e falou: você vai profetizar. Jeremias falou: Senhor, eu não sei falar. Eu sou como uma criança. E Deus falou: não fale isso, Jeremias. Não fale isso, porque aonde eu te mandar, você vai. Percebe que Deus, irmãos, não amolece. Porque Deus já tinha um objetivo central para Jeremias: você vai pregar. E na hora que Jeremias reparou nas dificuldades da vida e tentou argumentar com Deus, o objetivo já estava traçado. Como é que as coisas darão errado, se quem traçou o alvo da nossa vida foi Deus? Como que a gente vai perecer no meio do caminho, se foi Deus que preparou caminho no deserto para a gente passar? O hino 36 da harpa, o escritor em linguagem poética, ele usa uma frase, ele fala assim: passarinhos, belas flores, querem me encantar, são vãos terrestres esplendores, mas eu quero voar. Sabe o que ele está dizendo? Irmãos, nem tudo que tira o nosso foco é problema. Quando Paulo fala assim: uma coisa eu faço, eu esqueço das coisas que ficaram para trás, para mim não perder o meu foco, e eu vou avançando. Tem coisa que a gente conquistou, que vai ficando para trás. Sabe o que acontece? É que a gente recebeu a palavra, nós recebemos a direção, e as coisas vêm para arrancar o nosso foco, para fazer com que os nossos olhos se tirem do alvo. Irmãos, vocês sabiam que Paulo morreu? E na época em que ele morreu, tinha gente que não acreditava que ele era apóstolo. Vocês sabiam disso? Vocês sabiam que a carta de Paulo à igreja da Galácia, aos Gálatas, foi uma defesa praticamente do seu ministério? Vocês sabiam que na segunda carta de Paulo aos Coríntios, Paulo teve que falar que ele era apóstolo e que ele sofria as perseguições de apóstolo, porque a igreja não cria. Imagina se Paulo fosse perder o foco dele por essas coisas. Imagina se essas coisas entrassem no coração dele e ele deixasse de cumprir o seu objetivo. A verdade, irmãos, é que Deus é poderoso o suficiente para remover montanhas e fazer o nosso caminho se tornar plano e limpo, para a gente alcançar o propósito ao qual Ele colocou nas nossas mãos. Tem um monte de gente perdendo foco por conta de palavra. Eu me lembro um dia, isso aqui pregou, aí acabou de pregar, um pastor chegou, eu me lembro que eu estava lá, e ele todo humilde, chegou no pastor, e o pastor olhou para ele e falou assim: no dia que você valer um pedacinho disso aqui, olha, isso é coisa de falar, né? Um dia que você valer um pedacinho disso aqui, falou para o evangelista Rodolfo, aí sim vai começar. Chorava, chegava em casa chorando, mas imagina se ele fosse parar por conta dessas afrontas. Irmão, se tudo que Deus colocar na nossa mão, a gente perder o foco, a gente vai ficar na beira do caminho. Mas siga este conselho de Paulo nesta manhã: eu me esqueço das coisas que ficaram para trás, porque eu estou olhando para o meu alvo, e eu não vou perder a concentração. Tem palavra na tua boca, então prega. Tem louvor na tua garganta, então louve. Tem poder na tua mão, então ore, mas não perca o foco daquilo que Deus colocou na tua mão. As pessoas falam de um lado, falam de outro, não creem, não demonstram fé, mas irmãos, Paulo era centrado. O homem não perdia o foco.
Ele continuava caminhando, as pessoas desacreditando, mas tinha uma coisa: era Deus todo dia confirmando o ministério de Paulo. Era Deus todo dia lá com ele. Irmãos, era gente se levantando das tumbas, era coxo levantando, era cego enxergando, as pessoas desacreditando, mas ele tinha um foco, ele tinha um alvo, e ele não parava por causa das adversidades, ele se mantinha firme. Mantenha-se firme naquilo que Deus colocou na tua mão. Se mantenha firme no caminho que Deus abriu para você passar. Irmãos, não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, prossiga teu alvo. Ainda que ninguém acredite na visão que Deus te deu, não perca o foco, continue marchando. Você vai chegar, você vai alcançar. Nós não podemos esmurecer. Nós não podemos perder a confiança. Irmão, só tem um que precisa crer naquilo que nós temos. Esse um é Deus. Gênesis 49, 24. Coloque aí. Pode colocar na versão Almeida corrigida. José, jogado numa cisterna, vendido como escravo pelos seus irmãos, comprado como escravo pelos seus primos, preso. Jacó foi abençoar José e falou: teu arco, porém, susteve-se no forte, porque os braços de suas mãos foram fortalecidos pelas mãos do valente de Jacó. Não precisa ninguém acreditar, não precisa ninguém depositar confiança, não precisa, irmãos, ninguém te dá uma palavra de ânimo. Se o valente de Jacó estender as mãos sobre as nossas vidas, irmãos, a gente entra na cadeia, sai da cadeia, sofre calúnia, mas o que Deus tem, derrama como a chuva seródia que cai no tempo certo sobre as nossas vidas. Você pode se colocar de pé. Quem é que está tirando teu foco? O que é que está tirando teu alvo? Teus olhos estão balançando por quê? O que é que te desanima? O que é que te enfraquece? O que é que te entristece? Há uma mão poderosa sobre a igreja de Deus, que não deixa a igreja fracassar, que não deixa a igreja cair, que não deixa a igreja esmurecer. É a mão do valente de Jacó, que não sossega, mas se estende, nos enche e nos encoraja, para que a gente siga e prossiga para o nosso alvo. Os irmãos do louvor. Sabe por que é que muitas coisas não acontecem? Porque a gente perde o foco. Eu recebi um dia uma irmã, e ela, conversando da vida, já era uma pessoa de idade, ela falou: pastor, eu recebi tanta promessa, assim, que ia acontecer assim, assim. Nós devemos conhecer também no nosso cotidiano pessoas que a gente olha e visivelmente nós vemos a marca de Deus. Irmãos, tem gente que é tão claro o propósito a qual foi alcançado que está no rosto. Você olha para a pessoa, você sabe, vai pregar. Você olha, você sabe, vai cantar, vai ser usado. Só que vai aparecendo as andorinhas, as belas flores, os passarinhos, e nós vamos ficando encantados com um mundo que não nos cabe mais. Nós vamos ficando encantados com um mundo que não nos pertence mais. O hino 26 da harpa fala assim: os encantos do mundo não podem ofuscar esta glória de além. Não almejas viver, ó amigo, nesta formosa Jerusalém?
Irmãos, tem coisa que vai encantando os nossos olhos e a gente vai perdendo o foco. Mas sabe uma coisa, irmãos, graciosa no reino de Deus? Sempre dá tempo de esquecer das coisas que ficaram para trás e firmar os olhos novamente no alvo. Como disse o salmista no 119, a palavra de Deus é lâmpada para os pés. Irmãos, olhar para Cristo é olhar para o alvo, é nunca perder o foco. E quando a noite chegar, a palavra vai iluminar o nosso caminho e a gente não vai tropeçar. O que é que foi que Deus colocou na tua mão? Qual que é o propósito da tua vida? Por qual razão você foi chamado? Com 40 anos de idade, Moisés entendeu que Deus queria que ele libertasse Israel do Egito. Fugiu para Midian. 40 anos depois, Moisés estava com 80. Deus apareceu na sarça. E Deus não apareceu na sarça com proposta de asilo, de clube da melhor idade. Deus apareceu para Moisés e falou: Moisés, vai libertar o povo do Egito. Irmãos, foi para isso que ele nasceu. Esse era o alvo dele. Foi para isso que ele foi alcançado. Não tinha meia conversa. Deus não é flex. Com Deus, irmãos, é tudo no preto, no branco, tudo limpo, é claro. Moisés, volta para o Egito. Vai tirar o povo de lá. Tentei e deu errado, porque tem todo um jeito errado. Tentei fazer e não deu certo, porque fez do jeito errado. Volta lá, porque tem um alvo esse. Você não pode perder o foco. E aí a gente vai fazer um culto no lar e vamos dando as oportunidades e vamos percebendo um monte de gente com chamado, talento, potencial, sem foco. E vai surgindo, Deus vai mostrando e nós vamos direcionando as pessoas. Volta para o foco, volta para o alvo. Esquece das coisas que se passaram. Creia no que Deus tem sobre a tua vida. Ainda que te lancem numa cisterna, ainda que te coloquem numa prisão, ainda que te caluniem, ainda que o amigo te esqueça preso por 2 anos, acredite no que Deus depositou nas tuas mãos, porque Deus nunca vai falhar. Deus nunca falha. Deus nunca erra. Jó disse: bem sei que tudo podes, e teus planos nunca poderão ser frustrados. Irmãos, quem depositou o que arde no teu peito foi Deus. Essa chama que queima dentro de nós, quando a palavra é liberada, é Deus gritando na nossa alma: não perca o foco e volte a olhar para o alvo. A serpente está querendo te enganar e te fazer tropeçar, mas há poder na palavra pregada. Você vai voltar para o alvo, você vai voltar a focar nas coisas que Deus colocou no teu coração. Aleluia! Quem fica escondido em Midian não vê mar se abrir, não vê maná cair. Irmãos, vai para cima do deserto, mas vai convicto, Deus está contigo. Oh glória! Oh glória!
os nossos caminhos nesta manhã. A quem coloque, irmãos, limpeza no nosso caminho nesta manhã. Deus vai arrancar esse véu que está no teu rosto. Deus vai arrancar essa névoa que está nos teus olhos. E você vai olhar o teu alvo limpo. Está na tua frente. Nós não precisamos de muita coisa. Nós só precisamos da mão de Deus estendida sobre as nossas vidas. Teu arco, porém, susteve-se no forte, e o braço das tuas mãos foram fortalecidos pelas mãos do valente de Jacó. Ele é o pastor de Israel. Ele é a pedra de esquina, que todo edifício edificado nele não balança nem para a direita, nem para a esquerda. E como dizia Paulo, eu, como sábio construtor, vou lançar fundamentos sobre ele. Feche os teus olhos. Coloca a mão no teu peito. Tem algo aí dentro que ainda queima. Tem algo aí dentro que ainda arde. E por mais que nós passamos lutas desanimadoras, esse fogo não para de queimar e não para de arder. É Deus falando: você ainda não chegou no teu alvo. Redireciona os teus olhos para o foco que Deus estabeleceu para a tua vida. Que os montes e as pedras do caminho serão removidas. Tenha medo não. Não tenha medo. Pode fazer. Pode colocar a mão. Pode entrar. Pode adentrar neste campo e neste deserto. Porque a áspide vai ser esmagada. O leão vai fugir. Pode entrar, porque a mortandade não vai te assolar, e a peste perniciosa não vai te atacar, não vai te alcançar. Vai até tentar, mas não vai te alcançar. Aleluia, vamos adorar a Deus.